pessoal, nesse bloco eu tenho o imenso prazer de receber aqui no programa a Antonella, ela que é da Verdejar, e vai falar para a gente sobre essa associação socioambiental aqui em Arraial da Ajuda, Verdejar da Ajuda, né? Num lugar mais maravilhoso para a gente ter essa associação aqui no nosso distrito. E ela vai falar do propósito, vai falar como nasceu a Verdejar da Ajuda e muitas outras informações pertinentes a você, nosso telespectador, principalmente de Arraial da Ajuda. Antonella, prazer receber você Grande aqui. prazer, Graça. Muito obrigada por me receber. Então, a Verdejar da Ajuda, ela nasceu foi um movimento, assim, de moradores daqui mesmo, pessoas que já se conheciam, amigos e tal. E isso já faz 9 anos, mais ou menos, que começou esse movimento. E foi, assim, inicialmente, foi um movimento da gente, de amigos que a gente conversava e a gente já estava começando a perceber que estavam desmatando muito, que estavam destruindo muito, que estavam chegando, né? Muitas casas novas, muitos condomínios novos. É normal, né? Claro, o lugar está crescendo, vai crescendo. Só que, como a gente sabe que é no Brasil, as coisas às vezes não acontecem de uma forma muito ordenada, com planejamento. E o maior bem, a coisa mais linda que a gente mais ama aqui é a natureza, né? E a gente começou a perceber, cara, já estão destruindo muito e a tendência é destruírem muito mais. O que a gente pode fazer, né? A gente pensava assim, a gente não quer só ficar reclamando, só ficar batendo de frente, que não adianta nada, porque as pessoas que vêm e destroem muitas vezes também são pessoas que têm um certo poder e a gente não queria essa abordagem, a gente queria uma abordagem realmente de preservar, conscientizar a população, preservar, plantar, chamar as pessoas para plantar com a gente. Então, a gente se juntou, foi um grupo que espontaneamente a gente se juntou, a gente abriu uma página no Facebook. Em poucos dias a página já tinha mais de 1.000 seguidores. Aí depois a gente foi se juntando, a gente fez um super mutirão no Parque Central, a gente montou um viveiro nesse mutirão e aí a gente começou a plantar. A gente pegava e plantava e fazia mudas de árvores nativas. Aí a gente se juntava, fazia reuniões, a gente conversava. E aí a gente ia e plantava ali no Parque Central mesmo, né? E aí a gente ficou um tempo com esse viveiro no Parque Central e depois a gente continuou fazendo viveiro na casa de uma das pessoas, um dos participantes, que é o Marcos Mafalda, uma pessoa maravilhosa também. E o tempo foi passando e a gente foi crescendo, né? A gente foi plantando cada vez mais. Aí a gente começou também a participar muito de eventos, assim, o Dia do Meio Ambiente. A gente sempre fazia alguma coisa, sempre faz até hoje. O Dia da Árvore também. Às vezes as pessoas nos chamam para plantar em alguma praça, a gente vai plantar, por exemplo, lá nas praças do Vilas, a gente plantou bastante. A gente agora também está colaborando com uma escola pública, né? Então nessa escola pública, a gente faz eventos de oficinas socioambientais, então a gente leva vários oficineiros e faz, por exemplo, agora o próximo vai ser no Dia do Meio Ambiente, né? Então a gente vários oficineiros. E aí a gente vai fazer, cada oficineiro oferece, tipo assim, uma pequena oficina para as crianças de 20 minutos, né? E aí eles vão rodando de oficinas, as salas vão indo de oficina em oficina, são mais ou menos de 5 a 7 oficinas, e aí as crianças vão experimentando, vivenciando algum aprendizado, assim, de socioambiental, que pode ser uma yoga para criança, pode ser como fazer compostagem, né? Nas últimas oficinas a gente tinha isso, de como compostar, como, por exemplo, plantar, pegar uma garrafa PET e fazer uma pequena muda dentro da garrafa PET. Então, aproveitar, né? Reciclar. Então, várias pequenas oficinas da alimentação, que pode ser uma alimentação saudável, que não faz mal para a natureza, que faz bem para a gente também. Então, a gente faz isso, a gente traz essa conscientização para as escolas também. A gente também faz um trabalho junto à mídia, agora a gente está com uma parceria com a Universidade Federal do Sul da Bahia. A gente tem um super projeto maravilhoso, lindo de morrer, para o Parque Central, né? Que a gente já está pleiteando um espaço há bastante tempo no Parque Central e está prestes a sair, que é maravilhoso. Ali vai ser um super projeto. Você me interrompe se eu estou falando demais. Imagina! É que me entusiasma muito, é lindo, né? É muito bonito, assim. Eu considero meio que o meu filho está com 10 anos e o Verdejar para mim é como se fosse um filho, porque foi muito em função do meu filho também que eu comecei esse movimento e que eu, né, e que esse movimento, eu sinto que esse movimento começou e também outras amigas que também estavam tendo filho na época e a gente começou a conversar e a gente falou,
a gente tem que se responsabilizar pela comunidade onde a gente vive. A gente tem que se responsabilizar pela cidade onde a gente vive, pela natureza da qual a gente tanto desfruta, né? Uhum. E como é que a gente faz isso, né? Então, esses movimentos comunitários, esses movimentos cívicos são muito legais, são muito importantes. Às vezes as pessoas se perguntam: o que eu posso fazer? As pessoas sentem uma impotência muito grande diante da política, diante do poder do dinheiro, e as pessoas veem as coisas sendo destruídas e ficam tristes e reclamam pra caramba. Mas as pessoas têm o poder e elas não sabem que têm o poder. É de se juntar com outras pessoas e manifestar esse amor que elas têm por esse lugar, né? Então, a Verdejar, a Associação Verdejar, nasceu meio que com meu filho. E eu senti assim, é uma responsabilidade que a gente tem para com as próximas gerações, sabe? De cuidar daquilo que nos foi dado, né? E melhorar, se possível, aquilo que nos foi dado, né? Então, a gente tem esse projeto muito lindo no Parque Central, que é em parceria com a Universidade Federal do Sul da Bahia e com a Coral Vivo e com o Jardim Ciranda, que eles são também, que é uma comunidade de aprendizagem. E o Coral Vivo, o que seria esse projeto? O Coral Vivo faria uma exposição permanente, né, de corais que eles fazem. Não sei se você conhece o Coral Vivo. Uhum. Então eles já são muito renomados, né? Então já são muito conhecidos no Brasil inteiro. A UFSB faria um Museu de História Natural. A gente faria a sede da Verdejar e também um viveiro educador, que seria um lugar onde as escolas poderiam levar as crianças para elas aprenderem sobre plantas e sobre plantio. E também teria a ideia de fazer também, porque já estava previsto no plano original do Parque Central, que ali fosse um jardim botânico, então, ou um horto, né, florestal. Então ali a gente faria também um lugar tipo um jardim botânico com as espécies nativas. A gente faria pequenas trilhas, parquinho infantil, vai ter também um anfiteatro, né, para trazer orquestras e tudo isso. Então vai ser um projeto maravilhoso, é lindíssimo, né? Atualmente, vocês estão A com a gente tá- sede ali na aba. A gente está com a sede na ABA agora no momento, né? Uhum. E a gente está pleiteando, a gente já tem a anuência da prefeitura, a gente também tem a anuência da Sociedade dos Amigos que toma conta do Parque Central. Uhum. E agora a gente só está esperando da Aeronáutica, que está por chegar também. E a ideia é fazer, e a gente já tem inclusive até uma empresa parceira, que é a Nampur, que também vai nos ajudar a fazer o início desse projeto, a começar a fazer o Jardim Botânico, a começar a fazer o Viveiro Educador. Então as coisas já estão acontecendo, elas já estão. A gente tem muitos planos assim, né? A nossa missão, a nossa ideia é que a gente quer plantar 1 milhão de árvores, assim, que não tem fim realmente. A gente quer ir plantando, a gente quer tanto plantando realmente árvores, que a gente sabe que é muito importante, né? Quanto também plantando consciência socioambiental. Não sei se você já ouviu hotspot da biodiversidade, que é a Mata Atlântica, né? Então, é isso. A gente tem essa consciência de que a gente está num lugar assim muito precioso para a humanidade. São 34 hotspots no mundo e nós somos a Mata Atlântica, é um desses hotspots. E tem assim, que eles falam que tem um endemismo. Então, tem espécies aqui que não tem em lugar nenhum do mundo. Só aqui, né? Uhum. E é uma biodiversidade maravilhosa. E isso está sendo destruído. Que é uma pena, porque é o nosso bem mais precioso, é o que atrai todas as pessoas para cá. Os europeus, né? Eu vivi muito tempo na Europa, os europeus vêm para cá, eles ficam alucinados, né? Antigamente, quando eu chegava aqui, as pessoas construíam a casa, faziam um muro e deixavam um buraco no muro para poder passar uma árvore dentro do buraco. Então, tamanha era assim a consciência de que esse lugar era muito especial, de que a vegetação era muito especial. Hoje em dia tá uma onda contrária, né? Você vê que chegam os condomínios, eles tiram todas as árvores. Desmatam tudo. Outro dia, por exemplo, eu estava fazendo uma imagem aérea aqui para cima. Eu falei, gente, cadê as árvores que estavam aqui? Eu fiquei assim impressionada o tanto de casa que estava aqui pro lado ali da Pitinha. Então, por exemplo, ali era uma mata, praticamente uma mata fechada. Olha, né? eu vejo isso, me dá uma dor. Nossa, você tinha que ver eu
que não sou muito ligada. Eu preservo, conscientizo as pessoas e tudo, os turistas principalmente, as pessoas que vêm se aventurar aqui ou vêm para trabalhar mesmo, como foi meu caso, eu sempre gosto de conscientizar, porque o que a gente tem de bonito é isso. Se a gente acabar. E é isso que é uma outra curiosidade que eu queria que você que está mais por dentro aí do que eu. Essas pessoas, porque o morador, a gente percebe que o morador mesmo, aquela pessoa que é o arraiano mesmo, ou mesmo que eu até acabei de fazer uma entrevista anterior, eu falei que eu gosto de falar que eu sou arraianeira, porque eu sou mineira, né? E aí eu falo, eu sou arraianeira, eu sou nativa. E aí a gente vê que as pessoas, elas interagem tanto com as outras ONGs que existem aqui, as outras associações, de animais, socioambiental, enfim, um amor que as pessoas, uma proteção que os nativos, né, os moradores mesmo, e moradores também que não são arraianos daqui mesmo, porto-segurenses e tudo, mas cuidam. Essa responsabilidade, ela tem vindo, essa responsabilidade não, esses prejuízos, que seria a palavra, tem vindo mais dessas pessoas de fora que vêm para Arraial da Ajuda, não é isso? Porque eu percebo que os turistas ficam, onde que tem uma lixeira? Muitos, né? Onde que tem uma lixeira para a gente colocar um lixo e tal? Tem muita gente, é claro, tem um ou outro que acaba jogando, isso aí é inevitável. Mas a gente, na praia, por exemplo, eu já reparei isso muito. E eu queria que você me falasse disso. Esses empresários que vêm para cá, eles que são um dos maiores responsáveis, a gente tem que pegar com a conscientização mais aflorada, mais afincada ali. Olha, Brescia, sim e não, né? Porque também tem aqueles que permitem, né? Tem a falta de fiscalização, tem quem com certeza ganha com esses projetos, né, milionários que vêm para cá e que não se importam absolutamente com a vegetação, né? Então, antigamente as pessoas se respeitavam, sabiam que você pode construir numa certa parte de uma certa área do terreno, mas não tudo, né? Hoje em dia você vê os condomínios é tudo, eles rapam tudo e constroem tudo. Não deixam uma árvore. Não deixam uma árvore. Então as pessoas vêm para cá buscando a natureza, mas eu acho que não são nem tantas pessoas que vêm morar aqui que são culpadas. Elas de fato vêm buscando a natureza. Só que elas vêm com a mentalidade da cidade grande, né? Uhum. Elas vêm, uma casinha na beira da praia já tá ótimo. Né? É ótimo. E não sabem como era antes, não sabem o que está sendo destruído, né? Não tem ideia de que a água aqui tá em perigo, que está em perigo toda a fauna, toda a flora está em perigo. Elas não têm ideia de que já tá começando a ficar poluído o mar. Elas não sabem de nada disso, né? Então, se a gente não cuidar, se a gente não conscientizar, esse lugar vai ficar um lugar tipo Rio de Janeiro, entendeu? Uhum. Né? E não é quando você deteriora, quando a natureza se deteriora, tudo se deteriora ao redor. Então, aí começa a ter muito mais violência, tudo está interligado, tudo está conectado, né? É porque a qualidade de vida vai piorando das pessoas. Então, começa a ficar poluído, o ar começa a ficar poluído, aí não tem mais água, a água não é mais boa. Então, todas as coisas começam a ficar complicadas, né? Uhum. Então, eu acho que não é só... E hoje vocês estão com respaldo aí do meio ambiente, o pessoal da prefeitura tem atuado? Como é que está isso? A gente está sempre aberto, a gente está sempre em comunicação com eles, até porque a gente acha que é importante falar com todo mundo. Uhum. A questão é de com quanto mais gente a gente conscientizar, melhor. Eu acho que, na verdade, realmente é uma ignorância, é uma falta de consciência, né? Que as pessoas estão deixando isso acontecer. Por mais que elas tenham lucro a curto prazo, a longo prazo, todo mundo vai perder com isso, né? Então, a gente tem ainda um lugar que é precioso demais, assim. As pessoas falam que as pessoas roubam bancos para morar num lugar que nem Arraial da Ajuda. Porque o Arraial tem eu costumo dizer que a primeira impressão quando você chega ali naquele mirante, parece que rouba o fôlego da gente, né? Isso, Mas só aquela energia, aquela imensidão de beleza natural que nós temos aqui,
Aquelas falésias ali, a coisa mais linda do mundo, essas matas aqui para dentro, ó, que vara lá no Vale Verde ali. Gente, aquela coisa mais linda do mundo. Eu vi outro dia, eu estava acompanhando, eu estava fazendo essas imagens de um terreno aqui. E aí eu falei, meu Deus, como as pessoas. Porque lá em Minas não pode, não. Lá, se você vai desmatar, você tem um determinado. Aqui Tá, era assim era também. assim, né? Era assim. Pois Hoje em é. dia, aí você fala, como é que pode? Isso não está na lei. Na verdade, a nossa lei prevê que isso seja respeitado, mas as pessoas burlam a lei por dinheiro, né? Então, eu acho que realmente é uma falta de consciência, né? E a gente tem que, agora é o momento de se conscientizar, antes que seja tarde E demais. o governo também fiscalizar, né? A gente Exatamente. precisa ter uma fiscalização. Se não houver fiscalização, é difícil. E dar valor e valorizar e vender isso, porque antigamente tinha muito europeu aqui, tinha muito, hoje em dia já não tem tanto. Então, isso aqui vale ouro. Essa natureza daqui vale ouro, mas ela tem que ser preservada, ela tem que ser cuidada, porque é maravilhosa, é lindo de morrer. Né? Só que a gente tem que preservar, a gente tem que valorizar o que a gente tem. Se a gente não valorizar o que a gente tem, ninguém vai valorizar. Isso aqui vai ficando as construções feias, nada muito requintado, nada muito bonito, nada muito bem feito com cuidado, não mantém as pracinhas, por exemplo, para os moradores, lá no Vilas, por exemplo, você olha, constrói então de qualquer maneira, tem o pessoal que realmente eles têm o cuidado, por exemplo, essa associação que é maravilhosa no Vilas e que prevê, que fez umas pracinhas maravilhosas. Então tem gente preocupada com isso, tem gente Uhum. preocupada com a real. Mas a gente precisa de força, a gente precisa de ajuda. Então, que as pessoas venham, que elas nos ajudem, porque se a gente se junta, a gente é forte, a gente fica mais forte. E olha só, a gente está 9 anos nesse movimento só com voluntariado, só voluntários. E a gente É por conseguiu. amor à É causa por mesmo, né? amor. Então, todo mundo que vem, é pessoas que são apaixonadas pelo lugar e que querem de alguma forma contribuir. E é claro, a gente está crescendo agora. No momento, a gente conseguiu contratar uma secretária. Então, é muito legal, porque aí a gente consegue realizar um pouquinho mais as coisas, fazer mais as coisas que precisam ser feitas. Então, a gente está com uma sede. Então, a gente está pouco a pouco, a gente vai crescendo. Mas, assim, a gente continua. Nossa maior força é força de voluntariado. Então, se a pessoa tem 1 hora por semana para doar, se ela tem 1 hora por mês para doar, se ela tem o que for, né? Ou o dinheiro, ou o que quer que seja, ela vem, ela doa, ela nos ajuda. É uma super ajuda, assim. Então a gente tem pousadas que trabalham com a gente tem hotéis que trabalham com a gente tem o pessoal também do comércio, que muitas vezes, quando a gente tem esses eventos, eles dão frutas, dão legumes, dão para as crianças da escola pública. Então, a gente tem realmente muita gente que está afim de fazer uma diferença, né? Só que eu acho que muitas pessoas, às vezes, não sabem, não conhecem, não sabem nem sabem, poxa, tem uma associação socioambiental aqui. Às vezes as pessoas falam assim, verdejar, não sei o que é, né? Porque elas nem sabem que tem essa possibilidade. Então aqui, por favor, venham, sejam muito bem-vindos. E se você ama Arraial, se você ama Arraial da Ajuda, se você pretende ficar aqui, criar seus filhos. Meu netinho não mora aqui, não, mas ele fica doido quando ele vem cá. Toda vez que ele vem aqui, ele é apaixonado com esse mar e com essa natureza daqui. Tanto que eu, por exemplo, a minha casa mesmo, eu estou construindo fora um pouco de Arraial, porque eu quero a natureza. Eu quero ter como é que fala? Uma sombra em água fresca. Quintal, né? É isso que eu preciso. Eu gosto de Fruta. terra, é isso. Fruta, aqui dá muita fruta, jabuticaba, Sim. Castanha, que eu amo. Gente, é cada tipo de castanha que dá aqui, vocês precisam de ver. E lá mais indo para Eunápolis, né? Eu digo aqui no Vale Verde, porque é mais próximo aqui, a gente vê árvores que a gente não dá conta. Eu tenho o costume de falar que quando eu estou muito cansada e estressada, a primeira coisa que eu faço é um abraço a uma árvore que eu amo. Que maravilha. Eu amo abraçar a árvore. Pois é, Bressa, eu adoro também abraçar árvores, assim, sempre que eu tô triste, eu tô assim, um pouco sem energia, eu abraço uma árvore e a sensação que é um descarrego, nem precisa ir pra benzedeira nem nada, né? É verdade.
Ô, Antonella, e agora eu quero que você me fale dos projetos agora que já estão por aí batendo na porta, que eu sei que vocês não param, essa é novidade em cima da outra. A gente não para, né? E o que está vindo agora também é maravilhoso, né? A gente está. Bom, o que que a gente está começando agora? Começou no final do ano passado e agora a gente está implementando em Arraial da Ajuda. A gente quer transformar Arraial da Ajuda em um destino turístico Guardiões do Clima. O que que significa isso? É um movimento que começou em Itacaré e está se espalhando aqui pelo sul da Bahia e a ideia é que se espalhe pelo Brasil inteiro. E o que que é um destino turístico Guardiões do Clima? Eu vou explicar. Então, a gente faz parceria com a rede hoteleira, hotéis, pousadas, Airbnbs, o que seja, e a gente fala, e aí a coisa funciona assim: o turista vem para esses lugares, para esses hotéis, para essas pousadas, e ele paga, seja de forma opcional ou já embutido no preço da pousada, ele paga, digamos, R$ 10 por turista, né? Isso para ele pagar, para ele compensar a pegada de carbono que ele deixa quando ele vem de avião, quando ele vem de carro. E com isso ele ganha, o que que ele ganha? Ele ganha aquilo que nem os nossos associados têm, ele ganha uma carteirinha de descontos. Uhum. Então ele vai ter descontos em restaurantes, em lojas, em massagens, em coisas assim. Ele acaba ganhando mais. Ele Uhum. acaba ganhando mais do que ele está gastando, porque você imagina, ele está pagando R$ 10, né? E ele acaba ganhando desconto em vários locais. Uhum. E aí a gente vai fazendo assim, uma grande rede junto com o comércio, junto com a rede hoteleira, junto com a nossa associação, e vai criando essa rede que tanto os hotéis quanto as pousadas ficam informados, né? Eles sabem e eles acabam informando o turista também sobre o trabalho que a gente está fazendo. E também a gente faz com que o próprio turista que ele colabore e ele participe desse movimento. Uhum. Então acaba se tornando uma forma diferente de fazer turismo. A gente começa a realmente implementar o turismo sustentável na região. Então, a ideia é que cada vez mais, né, e agora começando agora, já está se tornando que Arraial seja um guardião do clima com muitos outros que virão depois também. Né? E é um movimento muito bacana que já ganhou alguns prêmios e que realmente faz todo sentido, porque é uma maneira também, como a gente estava falando, né? É uma maneira de envolver a comunidade, Uhum. né? No processo de realmente cuidar da natureza, e aí o que que acontece? Muito interessante também é que o que que acontece? Esse pagamento que eles fazem. 50% vem para a associação que está fazendo, que está reproduzindo, né? Aliás, não é 50%. 50% é para, por exemplo, que a gente vai fazer parceria com alguns pequenos agricultores, com pessoas que estão plantando, com pessoas que estão preservando. Então, a gente já tem essa rede formada, a gente já sabe de famílias que estão plantando, de repente, agricultura orgânica, coisas assim. E aí, a gente vai dar uma ajuda de custo mensal com esse dinheiro do turista, a gente dá uma ajuda de custo mensal. 40% vem para a associação reprodutora, que ajuda, o que é que a gente ajuda a gente a implementar isso. Então, a gente já tem essa rede que está sendo formada com várias famílias que plantam alimentos orgânicos, por exemplo. E depois 40% é para a associação que está implementando, para a gente fazer todo o trabalho de marketing, todo esse trabalho de implementação, de ir atrás de pousadas e hotéis e comerciantes. E depois 10% é também para aqueles que criaram o programa e que estão implementando o programa em várias cidades ao mesmo tempo, né? Que começaram em Itacaré e agora vieram até aqui, fizeram uma palestra e vão viajando o Brasil para trazer essa consciência, essa ideia de destinos turísticos guardiões do clima para várias cidades do Brasil. Então, o que isso faz, né? Isso faz com que as pessoas elas se envolvam muito mais, que isso faz com que, de uma forma muito orgânica, essa informação ela vá passando para os comerciantes, vá passando para os hoteleiros, vá passando para os turistas, e isso faz também com que a diferença, com que um turismo diferente comece a se produzir, né? Então, o Uhum. que antes era um turismo predatório passa a ser, então, um turismo sustentável. Né? Uhum. As pessoas não vêm mais só para tomar, para pegar, para desfrutar, elas vêm também para beneficiar, para cuidar, para preservar. Né? Então, elas já vêm com essa outra ideia do que elas estão fazendo aqui. Elas estão aqui também para contribuir, o que é uma coisa muito bonita. Então, a gente já traz essa conscientização sobre outros aspectos também de uma outra forma.
Que bacana, Antonella. Estou muito feliz de ter te recebido aqui no programa e você trazer essas informações grandiosas aí para o meu público. Espero te receber em breve, espero estar em breve com vocês também. E você que quer associar, por favor, associe, conheça mais, Instagram, telefone, tá tudo aqui para você se informar, se inteirar, você que ama realmente Arraial da Ajuda, tá certo? Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a vocês também. Venham, façam parte da comunidade Verdejar da Ajuda. É isso aí. Verdejar da Ajuda no programa Brécia Guzmão, e daqui a pouco eu volto com mais para vocês. Nem pensem em sair daí. Esse bloco teve o apoio da Net Center, a sua melhor internet. Let me think about it.